Eu sempre fui um cético, mas o que aconteceu comigo e minha equipe na Floresta da Consumação me transformou para sempre. Você já sentiu aquele arrepio gelado? A sensação de que algo te observa na escuridão? Prepare-se, porque eu vou te levar para dentro de um lugar onde pessoas desaparecem sem deixar rastros e lendas macabras se tornam realidade. Você está pronto para descobrir o que realmente nos consumiu? Comente agora se você teria coragem de enfrentar isso. Olá, amantes do desconhecido e da adrenalina! Sejam bem-vindos de volta aos Sussurros da Meia-Noite, o seu portal para o terror psicológico e as narrativas mais arrepiantes. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha própria experiência, uma que me assombra até hoje, nos recantos mais sombrios da Floresta da Consumação. Prepare-se, porque o que eu vivi lá pode mudar a sua percepção sobre a natureza e o que se esconde em seus recantos mais sombrios. Meu nome não importa agora. O que importa é a história. Eu, um homem que sempre buscou explicações lógicas para tudo, decidi me aventurar na famigerada Floresta da Consumação. Eu tinha ouvido os sussurros, as lendas sobre The Consuming Forest que circulavam na internet e entre os moradores mais antigos das vilas próximas. Desaparecimentos inexplicáveis, um ar de maldição. Para mim, era apenas mais um mito a ser desvendado, um desafio para provar que a ciência sempre prevalece sobre o folclore. Reuni uma pequena equipe. Marcos, o especialista em sobrevivência, um homem prático e cético como eu. E Sofia, a geóloga que estava fascinada pelas formações rochosas incomuns da região. Entramos na floresta em uma manhã ensolarada, com um otimismo ingênuo de quem ainda não conhece o verdadeiro terror. No início, tudo parecia normal. A floresta era densa, sim, mas com uma beleza quase mágica. A luz do sol filtrava pelas copas das árvores, criando um jogo de sombras no chão. Eu estava documentando cada passo, registrando as coordenadas, confiante de que logo encontraríamos a explicação para os desaparecimentos. Marcos estava à frente, abrindo caminho com o facão, e Sofia coletava amostras de solo e rochas. Mas à medida que avançávamos, a atmosfera começou a mudar. O ar ficou mais pesado, mais frio mesmo sob o sol. O som dos pássaros diminuiu, até que fomos engolidos por um silêncio opressor. Marcos foi o primeiro a sentir. Ele parou abruptamente, os olhos fixos em algo que eu não conseguia ver. "Vocês sentem isso?" Ele murmurou com a voz um pouco rouca. "Parece que estamos sendo observados." Sofia, ao meu lado, assentiu, um arrepio visível em seus braços. Eu tentei racionalizar. É a densidade da mata, o ar parado. Não há nada aqui além de árvores e talvez alguns animais. Mas, no fundo, uma pequena semente de dúvida começava a germinar. Os sussurros, antes apenas parte das lendas, pareciam se materializar no vento que balançava as copas das árvores. Eram suaves, quase inaudíveis, mas eu jurava que estavam chamando o meu nome, ou talvez o nome de todos nós. Era como se a própria floresta estivesse nos consumindo aos poucos. Não fisicamente, mas pela sanidade. Eu sabia naquele momento que essa aventura seria muito diferente de tudo que eu havia imaginado. E isso foi só o começo do pesadelo. Eu vou te contar sobre a noite em que o medo se tornou real, quando os sussurros se transformaram em algo mais palpável e um de nós desapareceu. Você não vai querer perder o que aconteceu depois que a escuridão caiu sobre a Floresta da Consumação. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados que, estranhamente, não traziam conforto, mas uma sensação de presságio. Montamos acampamento em uma clareira que, eu tinha certeza, não estava ali quando passamos na ida. As árvores ao redor pareciam ter se movido, nos cercando ainda mais. Marcos, sempre prático, acendeu uma fogueira, mas o calor mal conseguia afastar o frio que vinha do chão. Um frio úmido e penetrante. Sofia estava estranhamente quieta, rabiscando em seu caderno de campo, os olhos fixos nas sombras dançantes criadas pelas chamas. A noite caiu de vez, e com ela, os sussurros se intensificaram. Não eram mais apenas um eco distante no vento. Eles pareciam vir de todas as direções, como vozes indistintas, chamando, zombando. Eu tentei ignorar, atribuindo ao cansaço e à sugestão das lendas,
Mas a verdade é que meu coração batia cada vez mais rápido. Marcos, que antes zombava dos medos, estava tenso, apertando a faca em sua mão. "Eu juro que ouvi meu nome", ele sussurrou, os olhos arregalados, varrendo a escuridão além do alcance da fogueira. "Não foi um animal." De repente, um som alto, como o estalo de um galho enorme se partindo, ecoou de algum lugar na escuridão. Não era um som natural, era pesado, calculado. Um silêncio mortal se seguiu, ainda mais aterrorizante que os sussurros. Sofia, que estava de costas para a fogueira, soltou um grito abafado. Quando nos viramos, ela apontava para a escuridão, com o rosto pálido. "Ali! Eu vi! Uma sombra! Gigante!" Eu acendi minha lanterna, apontando para a direção indicada por Sofia. Nada. Apenas a densa parede de árvores. Mas a sensação de estar sendo observado, de estar encurralado, era esmagadora. Marcos e eu nos entreolhamos, o ceticismo desaparecendo completamente de nossos olhos. Aquela noite, a floresta da consumação parou de sussurrar e começou a nos mostrar sua verdadeira face. O que vimos, ou pensamos ter visto, nos levou ao limite da razão. E eu juro que ouvi algo se arrastando lentamente, se aproximando do nosso acampamento. O medo que eu senti naquela hora foi algo que eu jamais havia experimentado antes. Um terror visceral que me congelava até os ossos. Eu prometo que o que aconteceu depois disso vai te deixar sem fôlego. O que aconteceu naquela noite nos marcou para sempre. O pesadelo estava apenas começando a se desenrolar. A manhã seguinte não trouxe alívio. O sol mal conseguia penetrar a copa densa das árvores e o acampamento parecia menor, mais sufocante. A sensação de estar sendo observado não havia diminuído. Pelo contrário, intensificou-se. Marcos, que antes era o pilar da equipe, estava pálido e com os olhos fundos. Sofia mal falava, apenas se encolhia perto da fogueira moribunda, olhando para as sombras. Eu, que havia liderado essa expedição com tanta confiança, sentia um medo gelado corroer minhas entranhas. A noite havia nos quebrado. Foi enquanto Marcos estava coletando lenha, não muito longe, que aconteceu. Ouvimos um grito. Não um grito de dor, mas um grito abafado, cortado, como se fosse sufocado antes mesmo de terminar. Sofia e eu nos entreolhamos, os corações batendo descontroladamente. Eu peguei minha faca e Sofia um graveto pontiagudo. Corremos na direção do som, ou do que pensamos ser a direção. A floresta parecia ter se tornado um labirinto ainda mais denso, as árvores se fechando à nossa passagem. Quando chegamos ao local de onde o som pareceu vir, não havia nada. Nenhum rastro de Marcos, apenas o chão de folhas secas e galhos. O facão dele estava jogado no chão, mas não havia sinal de luta, nem sangue, nem pegadas. Ele simplesmente havia sumido. Sofia soluçava, apontando para um nada, murmurando: "Ele estava aqui, ele estava aqui." Eu não conseguia entender. Como alguém poderia desaparecer assim, em questão de segundos, sem deixar nenhum vestígio? Era como se a própria floresta o tivesse consumido. O pânico nos atingiu em cheio. Tentamos chamá-lo, gritando seu nome até a garganta doer, mas a floresta apenas nos devolvia o silêncio. Um silêncio zombeteiro, pontuado pelos sussurros, que agora pareciam mais claros, chamando não apenas o nosso nome, mas o de Marcos. A sanidade de Sofia parecia esvair-se a cada minuto. Ela começou a apontar para as árvores, dizendo que via olhos sem pálpebras nos observando e que as sombras estavam se movendo. Eu tentei acalmá-la, mas a verdade é que eu também sentia aqueles olhos sobre mim, e as sombras pareciam dançar em minha visão periférica. Naquele momento, eu soube. Não era um animal, não eram fantasmas. Havia algo mais, algo que transcendia a nossa compreensão, algo que nos caçava, um por um. A floresta da consumação estava nos devorando. Não o corpo, mas a mente, a alma. A fuga era a única opção, se é que havia alguma. Eu prometo que o que tivemos que fazer para tentar sair de lá e o que restou de nós é a parte mais aterrorizante dessa história. O desespero nos impulsionou. Sofia em seu estado de choque e eu, consumido pelo terror e pela urgência de escapar, corremos sem olhar para trás. A floresta parecia conspirar contra nós. Os galhos se fechando, o terreno se tornando traiçoeiro.
Os sussurros não paravam. Eles se entrelaçavam com o zumbido em meus ouvidos e a respiração ofegante de Sofia, tornando difícil distinguir o que era real. Eu via sombras alongadas dançando na minha visão periférica, mas quando me virava, não havia nada. Era a floresta brincando com a minha mente, me preparando para o inevitável. Finalmente, depois do que pareceram horas intermináveis de corrida e pânico, avistamos uma clareira, não como as outras, mas com a luz do sol realmente penetrando. Era a fronteira, a borda da floresta da consumação. Eu arrastei Sofia para fora daquele inferno verde, e o ar imediatamente pareceu mais leve, mais respirável. Caímos exaustos no chão, os pulmões em chamas, o corpo tremendo incontrolavelmente. Nós sobrevivemos, sim, mas o que restou de nós não foi o mesmo. Sofia nunca mais se recuperou completamente. Ela vive em um estado de catatonia, às vezes murmurando sobre olhos sem pálpebras e sussurros que não param. E eu escapei com a vida, mas a floresta da consumação me deixou uma marca, um entendimento perturbador do que realmente habita lá. Minha conclusão, baseada em tudo que vivi e nos fragmentos que reuni, é aterrorizante. A floresta da consumação não é assombrada por um ser, mas é o ser. Não é uma criatura física que você pode caçar ou um fantasma para se exorcizar. É algo muito mais antigo e profundo. Uma forma de existência etérea que se manifesta através da própria vegetação, do ar opressor, do silêncio ensurdecedor. Eu a chamo de a sombra imaterial. Ela não mata suas vítimas da forma tradicional. Ela se alimenta da presença. Ela consome a sanidade através dos sussurros que ecoam apenas na mente, distorcendo a realidade e levando à loucura. As alucinações, o pânico, a sensação de estar sendo observado, tudo isso são táticas para enfraquecer a vítima. A sombra imaterial não quer o seu corpo. Ela quer a sua essência, a sua existência. Quando alguém desaparece na floresta da consumação, não é que a pessoa seja devorada ou levada para algum covil. A sombra imaterial apaga a vítima da realidade. É como se a pessoa nunca tivesse existido. Não há corpo, não há traços, porque a própria memória e a presença daquela pessoa são absorvidas. É um consumo existencial. É por isso que, mesmo ao se aproximar, você sente um vazio, um lugar onde a vida não deveria estar, um hiato na natureza. O grito que se ouve não é de dor física, mas o grito silencioso de uma alma sendo apagada. Um eco final antes do completo esquecimento. É uma força que se nutre do medo e da confusão, tornando-se mais forte a cada mente que ela distorce, a cada vida que ela consome. A floresta da consumação, portanto, não é apenas um lugar de lendas urbanas. É um predador consciente e territorial, que se esconde à vista de todos, esperando a próxima mente curiosa para devorar. Minha experiência me ensinou que a única forma de sobreviver a ela não é lutar, mas sim evitar, a todo custo, sequer colocar os pés em seu solo. Pois uma vez lá dentro, você não está apenas em perigo de morrer, mas de nunca ter existido. Chegamos ao fim desta jornada aterrorizante pela floresta da consumação. Espero que esta história tenha atiçado sua curiosidade e, claro, te deixado com um arrepio na espinha. Se você gostou de desvendar este mistério comigo, deixe o seu like e inscreva-se no canal Sussurros da Meia-Noite para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo sussurro da escuridão surgir. E me diga nos comentários, depois de tudo que eu te contei, você ainda teria coragem de se aproximar da floresta da consumação? A escuridão sempre espera por você.